Olá, eu sou Amanda Slovak e no episódio de hoje vamos abordar um tema que derrete o coração: o cuidado com o filhote na primeira consulta. Vamos conversar sobre como a atenção ao filhote em seus primeiros dias de vida é fundamental para o seu desenvolvimento saudável, entender os processos de adaptação na alimentação nessa fase inicial e discutir um pouco sobre os protocolos de vacina e de vermifugação em filhotes. Para isso, temos como convidada a doutora Liege Garcia, especialista em pediatria veterinária. Nossa convidada é médica veterinária formada pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em reprodução animal pela Universidade de São Paulo, professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da Universidade Anhembi Morumbi, pediatra no Hospital Veros, além de palestrante e orientadora. Olá, doutora Liege, seja muito bem-vinda ao VetSmart. Olá, muito obrigada pelo convite. Doutora, como você descreveria uma primeira consulta ideal? O que o médico veterinário deve priorizar nesse primeiro atendimento? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um filhote não é uma mini versão de um adulto. Então, o filhote ele tem diversas particularidades fisiológicas, anatômicas, comportamentais em relação à imunidade, e o médico veterinário precisa saber muito bem disso para poder avaliar bem o seu paciente durante todo o exame clínico. Um segundo ponto importante da consulta pediátrica é entender o manejo, o estilo de vida que aquele paciente que está chegando numa nova família, o que ele vai ter. Porque dependendo do estilo de vida dele, é que a gente vai conseguir orientar melhor quanto às melhores práticas de manejo e cuidado. E um terceiro ponto que é fundamental é fazermos assim uma pesquisa importante de como foi a nutrição desse paciente desde o momento em que ele nasceu. Muitas vezes os filhotes chegam em torno dos 2 meses para a casa dos tutores, mas é importante a gente pesquisar e tentar entender se esse filhote mamou colostro, como foi o aleitamento dele, durante quanto tempo ele mamou na mãe, ou se ele precisou de alguma fórmula de suplementação, e como aconteceu o processo de transição alimentar, porque todas essas variáveis podem impactar na saúde desse filhote e futuramente desse paciente adulto. Certo, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos iniciais. Uma das coisas que a gente mais ama nos filhotes é aquele bafinho de leite, né? E até qual idade o filhote precisa ter acesso ao leite materno? E também qual que é a importância desse alimento nos primeiros dias de vida? Idealmente, o filhote tem que ter uma lactação, um aleitamento exclusivo até em volta dos 45 dias de vida. E aí é quando a gente começa a programar o desmame, que termina aí completamente por volta dos 2 meses. Mas lá no começo é importante saber se esse filhote mamou bem, porque ele mama não só o leite, mas ele tem toda a ingestão do colostro, né? E mais do que isso, é importante saber se o filhote ganhou peso bem durante essa fase, se ele ficava em livre demanda com a mãe, se houve a necessidade de suplementar esse filhote por uma falha de ganho de peso ou por um problema na mãe. Então, todas essas informações são muito importantes, mas a priori, se tudo der certo, 45 dias só mamando na mãe e aí fazer um desmame progressivo. Ai, que interessante. Obrigada pelas informações. E você poderia explicar um pouco mais sobre a questão do colostro? E quais são os impactos na saúde do paciente quando ele não ingere o colostro? O colostro, ele é uma secreção produzida pela glândula mamária, que no seu aspecto é muito parecido com leite, mas ele é, assim, uma versão muito mais enriquecida, né? Por quê? Porque o colostro, além de ter diversos nutrientes que vão ser importantes para nutrir os filhotes, além da água que vai hidratá-los, o colostro, ele tem uma série de proteínas que são anticorpos, as imunoglobulinas, que são passadas da mãe para o filhote, são absorvidas nas primeiras horas de vida apenas. O colostro tem fatores de crescimento, fatores de diferenciação, tem alguns hormônios, e tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento e o amadurecimento gastrointestinal, fazendo com que esse filhote se torne um paciente pediátrico e um adulto saudável. Certo. E a fase de desmame, ela é uma etapa, né, natural do desenvolvimento. E a gente precisa saber
quando orientar o tutor sobre isso? Qual que é a idade ideal para desmame e como esse processo deve ser realizado? Considerando que o filhote vai mamar exclusivamente leite até os 45 dias, a partir daí a gente começa a programar o nosso desmame. O desmame ele não pode nem ser muito curto, muito brusco, nem muito longo. Então, no geral, um desmame deve durar de 2 a 3 semanas. Com 45 dias, o filhote já tem completa capacidade de digerir outros alimentos que não leite. Então, nós começamos a fazer uma introdução gradual desse novo alimento. No início, esse alimento ele deve ser mais úmido, mais líquido, mais à semelhança do leite, e aos poucos a gente vai solidificando. Então, transformando esse alimento um pouco mais pastoso, até ser um alimento seco, né? E aí, o que que a gente faz? O ideal é a gente sempre oferecer primeiro o alimento e deixar o filhote no começo, gente, vai ser aquela bagunça de filhote. Eles pisoteiam o pote, eles Sim. espalham tudo, mais se sujam do que se alimentam. Mas é a apresentação da textura, do cheiro, do aspecto. E aí, depois que eles já fizeram aquela lambança, lamberam um pouquinho, aí a gente deixa os filhotes terem acesso à mãe. Porque o filhote também é danado, ele está acostumado só a mamar. Então, se ele sempre mamar primeiro, ele não vai ter fome para ter interesse num novo alimento. Então, no geral, fazemos isso de 4 a 5 vezes ao dia durante o desmame, o período de desmame. Apresenta o alimento, depois coloca para suplementar na mãe, na amamentação. Outro ponto muito importante é que, a partir do momento em que a gente inicia um desmame, esse filhote tem que ter acesso à água também. Uhum. Até então, no aleitamento exclusivo, a água ela vem diretamente do leite, não precisa suplementar em situações normais. Mas, quando iniciamos o desmame, é importante eles terem acesso à água. E um ponto muito interessante é que os filhotes eles aprendem muito visualizando outros. Então, quando um filhote tem a mãe, ele vê a mãe como uma adulta e muitas vezes ele copia o que a mãe faz. Copia a maneira da mãe se alimentar, a maneira da mãe beber água. Agora, quando a gente tem, por exemplo, um filhote órfão, isso pode ser um pouco mais complicado, porque a gente põe o potinho ali na frente dele e ele fica, o que que é isso? É um brinquedo? Ele não sabe muito bem o que fazer. Então, isso também são diferenças aí em relação ao processo de desmame, quando eu tenho um filhote órfão ou quando eu tenho irmãos de ninhada, tenho a mãe também junto, né? Ah, entendi. Que interessante, né? Esclarecer as diferenças desses dois processos. E a fase de desmame é uma etapa natural do desenvolvimento. E a gente precisa saber como que orientar o tutor sobre isso, né? Em relação a esse ponto, qual é a idade ideal para o desmame e como esse processo deve ser feito? Como nós falamos que o desmame ele não pode ser nem muito brusco, nem muito demorado, no geral, um desmame deve levar aí em torno de 2 semanas. Então, se começarmos o desmame ali por volta dos 45 dias, no geral, com 2 meses de vida, esse filhote já tem que estar apto a se alimentar de um alimento que não o leite materno, né? Então, é mesmo um processo gradual, porque desmames, quando a gente muda a dieta, nós estamos mudando toda a microbiota intestinal desse filhote, e isso também requer uma certa adaptação. Então, outros pontos importantes no momento de fazer o desmame é entender como que está a saúde desse paciente. Se é um paciente, por exemplo, que por outras questões ele não está tão bem nutrido, ele passou por outros estresses ambientais, outras doenças, muitas vezes o desmame pode ser mais um fator de estresse para o organismo dele. Então, cabe também ao médico veterinário entender se aquele filhote está saudável ao ponto de passar pela transição do desmame. Um outro ponto importante é, Liege, a gente pode fazer o desmame antes dos 45 dias? Não é o ideal, mas sim, algumas vezes é necessário. Então,
Quando a gente tem, por exemplo, a mãe que não tem leite, ou a gente não tem a mãe e não tem a condição de fornecer um sucedâneo de leite por mais tempo, ou quando um filhote não está ganhando peso tão bem, e muitas vezes aí, a partir de 35 dias, a gente já poderia pensar em um desmame um pouquinho mais precoce. Mas, de novo, isso, assim, são informações, são decisões que sempre vão ser tomadas pelo médico veterinário e sempre são muito pautadas, respaldadas pelo conhecimento fisiológico daquele nosso paciente, né? Certo, então é importante ressaltar que a gente sempre deve observar, né? A evolução é individual, cada filhote deve ser observado junto da mãe, né? Então, Exatamente. E é muito comum a gente, dentro da mesma ninhada, ter diferenças de ganho de peso, diferenças de taxa de crescimento, né? A gente sempre tem os maiorzinhos que roubam mais a comida dos menorzinhos. Então, a gente tem que muito bem, apesar de ser ali a ninhada coletiva, avaliar individualmente cada um deles para poder perceber se o desmame de cada um está acontecendo corretamente. Muitas vezes, dentro da mesma ninhada, a gente pode ter alguns que passam por essa transição muito bem, outros que a gente precisa dar uma atenção especial. e depois de concluído esse processo, como escolher a melhor fórmula de alimento seco para o filhote? O que você considera fundamental nessa fórmula? Esse também é um momento que requer uma atenção muito especial do médico veterinário. Hoje, a ciência ela tem evoluído sobremaneira dentro da nutrição clínica e particularmente aqui voltado à pediatria, né? E um exemplo disso é justamente a Purina Pro Plan Kitten e Puppy que a gente tem, que tem uma tecnologia única e exclusiva, que é a adição do OptiSmart com colostro. Essa dieta, por exemplo, é uma dieta que tem como primeiro ingrediente a carne de frango. Então, isso já faz com que a palatabilidade do alimento seja muito boa. O que significa isso? O filhote vai gostar desse novo alimento, desse novo sabor. É um alimento que ele é gostoso para o filhote. Além disso, o fato de ter como carne de verdade aí de frango como primeiro ingrediente e vários outros ingredientes de excelente qualidade, isso confere ao alimento uma digestibilidade muito elevada. O que significa isso? O organismo do filhote vai conseguir aproveitar muito bem todos aqueles nutrientes e isso vai auxiliá-lo não só a nutri-lo, mas como a se desenvolver melhor, tanto da parte gastrointestinal como diversos outros sistemas também, né? Além disso, é importante a gente, na seleção do alimento, não só qual alimento vamos fornecer, mas é muito importante entregarmos para essa nova família como ele vai fornecer. Então, algumas medidas em relação ao pote, ao tamanho do pote, a quantidade que vai se oferecer, isso tem que ser algo planejado, não é só jogar lá o alimento e sair, aquele alimento fica ali exposto por quanto tempo, quem vai comer mais do que quem. Então, essas são informações bastante importantes, né? Quando a gente pensa num animal adulto, normalmente a gente orienta a alimentação 2 vezes ao dia, né? Em muitos casos. Os filhotes já não. Os filhotes, por uma particularidade fisiológica, eles precisam de mais energia, eles não sustentam muito tempo a sua saúde em períodos de jejum, eles podem fazer quadros de hipoglicemia. Então, muitas vezes, a gente vai ter que fracionar mais essa dieta ao longo do dia, né? Isso também são informações relevantes, né? Que a gente precisa ensinar essa família que está recebendo esse filhote. Muito interessante, muito obrigada, viu? E essa tecnologia OptiStart com colostro bovino da ProPlan Pup, ela só é benéfica para o filhote que não teve acesso ao colostro? Não, de jeito nenhum, assim. O colostro materno, que é ingerido lá no início da vida, ele é muito importante para o desenvolvimento nessas primeiras semanas e ele garante a imunidade passiva que vem através dos anticorpos da mãe para o filhote e que vai protegê-lo aí das principais doenças por em torno de 40 a 60 dias.
Mas um filhote que se alimenta de um alimento seco que tem esta tecnologia, tem o colostro bovino adicionado, ele vai ter inúmeros benefícios, independente dele ter tomado o colostro lá atrás ou não, né? Porque esse colostro bovino ele é extremamente enriquecido com diversas proteínas, né? Fatores de crescimento, lactoferrinas, lisozimas, que são antimicrobianos naturais, possui oligosacarídeos que alimentam as bactérias saudáveis do intestino. Então, é um alimento que ele protege o aparelho gastrointestinal do filhote, agindo localmente, melhorando a imunidade local, melhorando o desenvolvimento intestinal, e ele também age de uma maneira sistêmica. Ele contribui com um desenvolvimento mais saudável desse filhote. Tem estudos que mostram que filhotes que passaram por estresse e haviam sido alimentados com essa tecnologia, com essa dieta que tem essa tecnologia, eles responderam melhor ao estresse, né? Eles não ficaram tão estressados. Inclusive, a resposta vacinal deles é melhor. Então, isso contribui também à formação dos próprios anticorpos quando a gente vai vacinar esse filhote. Então, é uma dieta excelente, assim, que traz benefícios para absolutamente qualquer filhote que for nutrido com esse alimento. Bom ponto de esclarecimento. Obrigada, viu, doutora? E agora falando um pouco mais sobre a imunidade, um tema que é muito importante, né, no atendimento do filhote. O protocolo vacinal e antiparasitário. A partir de qual idade a gente pode introduzir isso no atendimento do filhote? Muito bem, são situações, são dois pontos bastante diversos, né? Em relação aos antiparasitários, a primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é que uma medicação antiparasitária, um endoparasiticida, ele não previne o filhote da doença. Ele trata se houver parasita. Então, idealmente, a maior parte dos endoparasiticidas, dos vermífugos, mais comumente chamados, eles são seguros para os filhotes a partir de 2 semanas de vida. Com exceção, por exemplo, da ivermectina, que a seguridade está acima de 4 a 6 semanas de vida, depende se estamos falando de cão ou gato. Mas, idealmente, antes da gente pensar em dar um vermífugo, a gente tem que fazer um exame de fezes para comprovar se tem um endoparasite, né, uma presença aí de quaisquer tipos de vermes e se esse filhote tem ou não clínica de alguma verminose. Se houver, nossa, mas eu tô com um filhote que tá com verminose antes de 14 dias, o que eu faço? Existem algumas medicações que a gente pode usar a partir do 2º dia de vida com segurança, mas, idealmente, a gente sempre vai fazer um exame de fezes antes, né? Então, vermífugo não previne verminose, ele trata. Já a vacina é totalmente diferente, né? As vacinas, elas previnem doenças. A gente tem que vacinar os nossos animais da mesma maneira como a gente se vacina, para prevenir doenças. Então, o protocolo vacinal, o organismo de um filhote, ele está apto a responder bem à vacina a partir de 45, 60 dias. Antes dos 60 dias, não adianta muito a gente vacinar, porque ele ainda não amadureceu o seu sistema imunológico a ponto de formar os seus próprios anticorpos. Então, essa é a idade em que a gente normalmente começa a vacinar, 2 meses. Antes disso, inclusive, aquele filhote que mamou o colostro da mãe, aqueles anticorpos que vieram da mãe atrapalham a resposta imunológica do filhote. Então, no geral, a gente começa o protocolo em torno de 2 meses e termina até os 4 meses de idade. E aí a gente, né, seleciona as vacinas que são relevantes para aquele contexto daquele filhote. No geral, fazemos as múltiplas, né, as vacinas múltiplas tanto para gato quanto para cão, com a dose de reforço, né, que a gente chama. E ao final do protocolo adicionamos a vacina antirrábica. Então, terminando o protocolo aí por volta dos 4 meses. Agora, tem um ponto que é muito importante. Filhotes com verminose, que podem ter sinais clínicos ou não, mas que são vermifugados, eles têm uma melhor resposta
vacinal Uhum. se eles são vermifugados antes. Então, na nossa cabeça é sempre assim, vamos primeiro pesquisar se tem verminose, vamos vermifugar para depois a gente entrar com um protocolo vacinal bastante seguro. E um ponto importante também é que a gente tem que deixar muito claro para o tutor que não é porque tomou vacina hoje no consultório que amanhã já pode passear no parque, brincar com todo mundo. A gente tem que controlar a ansiedade deles, porque realmente esse filhote ele só vai estar seguramente protegido depois que todo o protocolo vacinal for feito direitinho. Então, no geral, a gente fala, não vamos expor esse filhote a situações ambientais muito arriscadas para ele, porque justamente antes dele produzir todos os seus anticorpos, por volta dos 4 meses. Certo, muito obrigada pelo esclarecimento. E existe uma sequência que o veterinário pode seguir na aplicação desses protocolos preventivos? Começamos primeiro com, nos primeiros 45 dias de vida, se o nosso filhote mamou bem o colostro materno, nós estamos relativamente mais tranquilos em relação às imunoglobulinas. Liege, um filhote que não teve acesso ao colostro. Esse é um filhote que a gente vai ficar mais preocupado com a saúde dele. Inclusive, filhotes que não mamam o colostro materno, né, durante ali o aleitamento inicial, eles têm um risco muito maior de desenvolver infecções graves, sepse, vir a óbito. Nós temos algumas estratégias para tentar tratar deste filhote. Mas, pensando em vacinação, a gente pensaria aí a partir de 45, 60 dias de vida. A vermifugação já é importante, pesquisando com os exames de fezes, já podemos fazer antes. E controle de pulga, carrapato, ectoparasiticida, é bastante variável dependendo do tipo de molécula que estamos falando. De uma maneira geral, a maior parte das moléculas elas são seguras a partir de 6 semanas de vida, o que estaria em volta dos 45 dias. Né? A gente tem, nossa, mas eu resgatei aquela ninhadinha de gato, tudo cheio de pulga, o que eu faço para eles? A gente tem o fipronil spray como uma possibilidade que pode ser usado com segurança a partir do primeiro dia de vida. Então, mas de novo, isso assim, é o médico veterinário que tem que avaliar e que vai estar a cargo aí de que momento vamos tratar. Eu acredito assim, se nós temos, por exemplo, uma mãe saudável, uma mãe que foi vermifugada durante a gestação, uma mãe que está com controle de ectoparasita e a ninhada ficou muito restrita a ela, ao local dela, ela não teve acesso muito externo, muito provavelmente aqueles filhotes também não vão ter nada, né? E a gente pode acabar retardando um pouco mais o uso dessas medicações contra ecto e endoparasitas. Mas a vacinação não tem jeito. Com 45, 60 dias a gente tem que vacinar. Tá certo. E doutora, além das orientações clínicas, a parte comportamental também é muito importante nesse primeiro atendimento, né? E os tutores tendem a perguntar muito sobre como educar os filhotes. E assim, quais são as dúvidas mais comuns que você recebe? Essa é uma parte que demanda um tempo grande da consulta. Muitas vezes a gente fica conversando sobre comportamento mesmo, né? Porque muitas vezes os tutores, eles não tiveram nenhum outro pet, às vezes nenhum outro filhotinho, né? Então, tem muitos pontos que temos que tratar. Todo filhote, gente, todo filhote é bagunceiro, todo filhote vai fazer coisa errada, vai morder coisa errada, essa é a natureza de ser criança, né? Nós, quando crianças, também fomos assim. Então, a gente tem que entender isso e, bom, como que se ele quer brincar, vamos dar brincadeiras para que ele não destrua o ambiente. Então, o enriquecimento ambiental é fundamental. Quando eu tenho um filhote que está em contato com a ninhada e com os irmãos, os próprios irmãos vão servir de brinquedos um para os outros. Quando o filhote está lá sozinho, ele começa a ficar entediado, então ele vai inventar brincadeiras. Então esse é um filhote que talvez a gente precise enriquecer melhor o ambiente dele para isso. Outra coisa que filhote faz mesmo, gente, é chorar enquanto eles estão sozinhos. Eles gostam, eles passaram aí toda a vida deles, né, a curta vida deles de 2 meses, grudados na mãe e nos seus irmãos.
Então, essa ruptura, ele se permanecer períodos sozinhos, mesmo que seja um pequeno período, mas ele tá na caminha dele, ele tá logo ali. Isso gera uma ansiedade, uma tristeza. Então, eles choram, eles vocalizam mesmo. Então, muitas vezes, a gente tem que preparar o ambiente também, por exemplo, se valendo do uso dos feromônios sintéticos. Hoje a gente tem essa estratégia excelente também à nossa disposição, que são esses feromônios sintéticos. Inclusive, algumas dessas moléculas são exatamente a mesma molécula, né? O feromônio que a mãe libera para acalmar os seus filhotes durante os períodos de amamentação. Então, esses feromônios sintéticos nos ajudam muito na educação do filhote. Um outro ponto importante é se esse filhote vai ser introduzido em um ambiente que já tem outros animais. E aí, realmente, a gente precisa de um cuidado muito grande, porque muitas vezes essa primeira relação, esse primeiro vínculo que é construído vai ser permanente. Então, se eu tenho 2 animais, se eu tenho um animal mais velho, que ele vê aquele filhotinho que está chegando como alguém que vai competir com ele pela atenção dos donos, pelo carinho, pelo espaço, realmente ele pode criar um vínculo de comportamento de inimizade. E é muito difícil a gente mudar isso depois. E filhote é chato, ele vai, enquanto tiver o outro lá mais velhinho dormindo, o que ele vai fazer? Morder a orelha, puxar a orelha, enfim, é isso. Então, essa apresentação, idealmente, o que eu falo, por exemplo, uma família que vai pegar um novo filhote e já tem um animal. No começo, não coloca os 2 juntos. Pega a mantinha que o filhotinho dorme e deixa alguns dias ali junto com o mais velho, para ele sentir o cheiro. Depois, começa com um contato visual de longe. Mas para o mais velho entender que aquele ambiente que ele está é o ambiente dele. Aí, dependendo da resposta dele, a gente vai fazendo essa adaptação progressiva. Isso para gatos é mais fundamental ainda, né? Porque gatos têm muito a questão territorialista do ambiente também. Então, isso é importante. E tem um tempo de adaptação para esse animal que já estava no ambiente, para ele aceitar o novo filhote? E varia de cão para gato? Varia de animal para animal e temos diferença de cão para gato, né? Então, realmente tem animais que têm uma natureza mais grupal, mais colaborativa com outros animais. Então, chega um novo, beleza, ele vai ali se adaptar mais fácil. Isso é mais comum para cães. Para gatos, por conta da territorialidade, eles já tendem a até ver, observar, um pouco de medo, mas a gente não chega nessa área, que essa área é minha, né? E gato, assim, gato, quando a gente vê, ele não tá nem aí que é filhote. Se ele tiver que dar uma patada, ele vai fazer isso mesmo. Agora, a adaptação do filhote ao novo ambiente, isso também é bastante variável. Tem filhote que, às vezes, assim, demora 3 semanas para adaptar completamente. Tem filhotes que às vezes é um pouco mais rápido, mas nunca é assim, nunca menos de uma semana ele vai estar 100% bom, adaptado. Tanto que é um período que, se a gente não faz essa boa adaptação, isso pode provocar um estresse crônico. E aí, muitas vezes, é hora assim, mas eu trouxe esse filhote, eu ganhei, eu comprei, ele estava ótimo. Chegou na minha casa, deu 3, 4 dias, começou com diarreia. O que aconteceu? É isso, é um estresse ambiental que pode acabar diminuindo a imunidade desse filhote e trazendo algumas doenças. Então, nesse sentido, é muito importante a gente associar com o que a gente falou da alimentação. Eu ter uma alimentação que protege, que estimula o sistema imunológico do filhote é fundamental, inclusive, para ele superar essas situações de estresse, de adaptação natural. Certo. E ainda falando sobre essa questão da socialização, né? Que a gente já entendeu que é muito importante nesses primeiros meses. Qual que é o momento ideal para começar a apresentar, dependendo do filhote, para outras pessoas da casa? Tem que tomar mais cuidado, assim, com criança? Tem alguma coisa, assim, que impacta mais essa socialização? O período de socialização dos filhotes, ele começa em torno de 6 a 8 semanas, dependendo se estamos falando de gato ou cão, né?
E essa fase da socialização, ela é extremamente importante porque é quando esse filhote vai adquirir muito da memória permanente de vida dele. Então, realmente é importante que esse filhote ele seja apresentado a diferentes situações e contextos. Mas esse período, ele se sobrepõe àquele período em que a gente diz que o filhote ainda não está protegido com os seus próprios anticorpos. Certo. Então, é um desafio mesmo. Como eu apresento diferentes contextos para um filhote de uma maneira segura? Então, posso levar um filhote com 3 meses no parque? Não, não vou poder. Mas, de repente, eu tenho um outro animal da família que é saudável, que é vacinado, ele pode vir na minha casa e a gente fazer essa apresentação? Sim. Ver diferentes pessoas, então ver adultos, crianças, né, para entender o que é esse ser humano maior, esse menor, enfim. É importante nesse momento barulho, então acostumar o filhote com diferentes tipos de barulho. Para ele não virar aquele filhote que toca a campainha, depois vira um demônio. Então, assim, acostumar com barulho, acostumar com luz. Tudo isso é muito importante, porque constrói a memória permanente do filhote nesta fase, né, de socialização. Então, um ponto pela saúde dele, a gente tem que ter um ambiente mais controlado. Outro ponto importante que você falou especificamente de criança, né? Eu já tive alguns pacientes que caíram do colo de criança, caíram do sofá, e aí trauma ortopédico. Então, a gente tem que sempre lembrar que ainda é um serzinho muito pequenininho, muito frágil. E às vezes, né, cair de uma altura baixinha já pode fazer a diferença, já pode causar uma fratura, enfim. Então, esse cuidado também que esse paciente é quase que a analogia do cuidado que se tem com um bebê humano, né? É importante Certo. também. Muito obrigada, viu, por mais esse esclarecimento. E quando o tutor já possui pets em casa, você passa alguma orientação específica para essa pessoa? Porque ela já é uma pessoa mais experiente, né? Você trabalha algum ponto, se é dono de cão, se é dono de gato? Eu acredito que, assim, ela é mais experiente em alguns tópicos, mas às vezes a experiência dela é muito grande como adulto. Então, também é difícil a gente partir do pressuposto que, se ele tem um animal em casa, ele já sabe que ele tem que dar o alimento tal, porque não necessariamente é assim que a gente faz com o filhote. E às vezes, às vezes a gente sente no consultório, eu sinto um pouco mais de resistência, muitas vezes, de um tutor que já tem um animal, do que daquele que chega ali, né, morrendo de medo, falando, não sei o que eu faço com isso agora, tal. Porque ele é um livro aberto. Então, até isso a gente precisa saber conduzir, né, de mostrar, claro, o que é feito com o seu animal adulto tá certinho, é assim mesmo, mas ele agora como um filhote, a gente precisa tratar de uma maneira um pouco diferente. E quando tem 2 em casa, especialmente em relação à alimentação, é sempre um desafio, né? Porque é óbvio que o mais velho vai querer comer a ração, né? O alimento de filhote, que é muito mais delicioso, mas ele tem que comer um alimento específico para ele. E o momento de alimentar também, muitas vezes, assim, eu sempre oriento, não vamos fazer essa alimentação junto, né? Vamos deixar lá o potinho da onde tá do mais velho, da casa, do filhote a gente faz separado, para evitar que haja esse conflito, essa disputa por alimentos diferentes, né? Importante ponto também, né? E assim, na consulta do filhote, né? Além de ser essencial para a saúde e cuidado com o pet nessa fase, também reflete muito no relacionamento entre o tutor e o médico veterinário. Qual que é a primeira impressão que fica, geralmente, quando você pega esse tutor de primeira viagem? Você sente que o tutor fica mais inseguro? Como que o médico veterinário pode passar mais segurança para esse tutor? Eu realmente sinto que esse é um momento muito importante para a construção de vínculo com esse tutor. E é um vínculo que ele pode perdurar para sempre, assim. Eu sou uma obstetra pediatra, então eu não atendo pacientes adultos, mas até hoje eu tenho tutores de pacientes que foram meus pacientes pediátricos, que algumas vezes me ligam e falam, eu sei que não é sua área, mas você pode me dar uma opinião sobre tal coisa? Por quê?
porque é esse vínculo que se construiu. E todo vínculo, independente da área do que for, né, pensando para nós, é claro que para a construção de um vínculo, esse tutor ele vai precisar confiar no nosso conhecimento técnico. E isso a gente vai fazer estudando e se aprimorando. Mas o que ele mais precisa nesse momento é acolhimento. Ele precisa sentir que a gente olhou para o filhote dele, a gente olhou para ele com um carinho especial, entendendo que ele é um ser único que está chegando agora num novo contexto, que todo mundo tem medo, a gente olha muito para a apreensão do tutor, o filhote tem muito medo também, né? Ele está mudando de ambiente, enfim, e que ele precisa se sentir acolhido. Então, realmente, a consulta pediátrica, ela tem que ser muito bem planejada, inclusive no ambiente, assim. Eu não gosto, consulta pediátrica para mim, por exemplo, eu deixo 1h30, 2 horas separada do meu horário. Não é consulta que eu vou fazer de 40 minutos, 45 minutos, rápido. Consulta pediátrica não é feito num ambiente que todo mundo entra e sai, e barulho e etc. Não é isso. O tutor, ele precisa sentir que eu estou ali para ele e para aquele filhote. Para ele realmente entender, eu posso confiar nessa veterinária, né? Eu confio não só no que ela sabe, mas eu confio nela como pessoa para estar comigo nesse momento difícil, né? Nesse momento novo, assim, que gera tanta insegurança. Certo, muito obrigada, viu, doutora Liege, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço a Purina, agradeço ao VetSmart, foi excelente estar aqui de novo. Obrigada. Imagina. Este episódio tem o patrocínio da Purina ProPlan Pup e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora, todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.